Nesse bloco do nosso programa, nós recebemos aqui em nosso estúdio Dr. Fabrício Pozzocco, ele que é da Pozzocco Advogados Associados, não é? Já esteve conosco aqui algumas vezes. Deixa eu passar a vocês rapidamente o currículo, não sei se vai dar tempo, vou tentar passar rapidamente, né? Porque nesses 16 anos, né, de formado, o Dr. Fabrício se especializou em Direito Civil, Direito do Consumidor e também Direito do Trabalho. Ele é sócio, como eu disse, do escritório Pozzocco e Associados, Advogados e Consultores, possui MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele é membro efetivo da Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo. Ele é professor convidado da Escola Superior de Advocacia da OAB do Brasil. Ele é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Exanc, Unisal e da Inesp, né? Professor de cursos preparatórios para a OAB, que aliás é uma necessidade, né? Os exames da ordem são sempre muito criteriosos e além de ser também professor para esses cursos preparatórios para o exame da ordem, ele também é professor para concursos públicos e carreiras jurídicas do Complexo de Ensino Jurídico Andreuccio Proordem. Ele é também coautor dos livros Exame da OAB Unificado Primeira Fase, todas as disciplinas do Exame da Ordem da Fundação Getúlio Vargas e também o livro Passe em Concursos Públicos, Questões Comentadas, Carreiras Trabalhistas, Magistratura e MFT, ambos da editora Saraiva. Esse é um breve currículo, né, do histórico, da trajetória profissional do Dr. Fabrício, que vem aqui hoje nos agraciar e nos orientar, né, com relação a várias questões de direito aí. E aí, assim, a gente tem um leque muito grande, mas eu queria abrir com o doutor falando a respeito das mais variadas ações que existem hoje, né, tramitando aí na Justiça. Me parece que foi feita uma pesquisa e que de 90 milhões de ações, né, quase que a metade dela, algo em torno de 40 milhões, tem foco voltado, né, para a área de instituições financeiras, ou seja, os bancos, e também para a área de telefonia, né? Impressionante esse número, né, doutor Fabrício? Sim, na verdade a gente observa que essas questões relacionadas à área de bancos e telefonia em relação ao Código de Defesa do Consumidor, realmente é o que hoje compreende um grande número de ações. Sim. Ao lado delas, as ações contra o poder público, né, contra a Fazenda Pública da União, do Estado e do município, pelas obrigações que não são cumpridas ou por situações nesse âmbito. Mas a regra geral é que o direito do consumidor realmente acaba sendo aí a grande locomotiva aí dos processos do judiciário, é o que acaba puxando aí toda essa carreira. E aí, assim, a gente tem que observar duas vertentes nesse dado, né? Primeiro que 90 milhões é muita coisa, né, doutor? É quase que uma ação para cada 2 brasileiros. Isso é muito processo. Por isso que dessa pesquisa, hoje até existe uma nova lei que deve entrar em vigor agora em março de 2016, que é o novo Código de Processo Civil, que privilegia fundamentalmente a tentativa de conciliação. Nós, no Brasil, fomos criados com um espírito beligerante, litigioso. Ninguém gosta de fazer acordo, as pessoas gostam de brigar no judiciário. Tanto os advogados, assim, como em relação às próprias pessoas que exigem os seus direitos. Muitas, às vezes, nem têm o direito, mas como o acesso à justiça acaba sendo muito fácil, as pessoas acabam ingressando no judiciário por conta disso. Vai que cola, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que os litígios com consumidores são muito grandes. É fato, realmente, que essa situação dos bancos e das empresas de telefonia também acabam causando aí muitas dores de cabeça, né? E justificam os processos. Mas, realmente, é muita litigiosidade, é muita vontade de brigar. Por isso, a nova lei para estimular essa conciliação entre todos. Por outro lado, também, esses processos acabam demorando a serem resolvidos por conta dessa morosidade, da quantidade e também da quantidade de recursos, né? A famosa judicialização da coisa, né? Chega até o Supremo Tribunal Federal, às vezes causas pequenas, né, doutor? Por isso que essa nova lei também, que vai entrar em vigor em março de 2016, também tentou fazer um represamento desses processos para que não se chegue ao Supremo Tribunal Federal a uma quantidade de casos tão imenso de questões que muitas vezes não são importantes. Hoje existe um mecanismo na Justiça que diz que somente as causas de repercussão geral e de matéria constitucional, ou seja, que tragam a interesse a várias pessoas, não só aos membros litigantes do processo, que possam chegar ao Supremo Tribunal Federal. Talvez o maior problema não seja a questão só do judiciário, né? Faltam funcionários, faltam condições de trabalho, é fato tudo isso. Informatização também? Também, né? Hoje, apesar de já ter aí uma grande parte informatizada, mas não é o Brasil inteiro e também não são unificadas as situações, né? Então não conversam entre si.
o que causa o problema. Mas talvez o principal problema dessa litigiosidade contida são as próprias partes, né? Que muitas vezes não procuram os órgãos administrativos para tentar chegar a uma composição. E principalmente as empresas, que no nosso caso aqui específico dos bancos e de telefonia, que acabam esperando ingressarem na justiça para poder resolver o problema. Sim. Eu acho que a própria mentalidade de todos que são envolvidos é uma mentalidade um pouquinho deturpada. Eu, como empresa, espero acontecer o problema e espero o judiciário dizer quanto eu tenho que pagar. E vou indo atrás de recursos. Exatamente, vou chutando isso quanto mais para frente. Exatamente. E aí é onde acaba tendo esse problema todo aí de assoberbamento do judiciário. Casos, doutor Fabrício, que você lembra, claro, a gente não vai mencionar, né, os autores, nem nada, mas de repente isso é uma coisa que talvez o cidadão que lhe procurou pudesse estar, né, tentando reclamar alguma coisa extremamente absurda, deve ter acontecido algumas vezes, né, 16 anos de escritório. Casos que você lembra que de repente te chamaram mais a atenção? Eu tive alguns, né? Pessoas que me procuraram durante a carreira. Mas talvez o mais absurdo foi de uma moça que era pianista. Sim. E ela, na verdade, uma pianista até famosa, e ela foi tocar piano. Só que antes ela foi numa manicure. E, inadvertidamente, a manicure acabou tirando uma lasquinha, né, um bifinho, né, como popularmente costumam dizer, do dedo dessa moça. E em relação a essa situação, o que acabou acontecendo é que, né, a moça foi fazer o concerto e quando filmavam o concerto, passou até numa rede de televisão em São Paulo, aquele frontão do piano que é espelhado, mostrava os dedos da moça e tinha esse pequeno ferimento no dedo. A moça se sentiu completamente ultrajada e queria mover uma ação de indenização por danos morais contra a manicure e o salão que tinham feito isso. Um absurdo. Qual foi a orientação que o doutor Fabrício passou para essa profissional? A gente tentou explicar para ela que em nenhum momento questionava o sentimento dela, aquela situação, certo constrangimento. Né? Ela realmente ficou um tanto quanto indignada num primeiro momento porque achou que nós não estávamos dando atenção devida ao problema dela. Mas depois, com um certo cuidado, nós conseguimos explicar a ela que por mais doído que fosse, na verdade, não teria sucesso isso perante o judiciário. Na área trabalhista, teve uma área que houve uma certa, até se rotulou como sendo uma indústria de ações, de ações trabalhistas. Sim, né? O que hoje, na verdade, pelo próprio posicionamento dos tribunais, isso tem diminuído. Sim. A gente analisando o direito do trabalho, a gente vê que é um direito pró-trabalhador, ou seja, a própria balança da justiça já pende para o lado do trabalhador em algumas situações específicas. E antigamente era muito assim. Hoje, os próprios tribunais já mudaram isso. Os próprios tribunais já analisando uma tendência um pouquinho diferente e percebendo principalmente situações como essa, né, que são absurdas, como a gente está colocando aqui, já acabam aí trilhando uma situação um pouquinho diferenciada e até mesmo banindo indenizações desse tipo. Nós temos observado hoje, por exemplo, uma coisa que até então não acontecia. Reclamantes, ou seja, autores de ações trabalhistas, recebendo condenações por litigância de má-fé, ou seja, por estarem litigando de má-fé no processo, recebendo multas por conta disso. A gente estava comentando também a respeito de um outro aspecto, né, que é a questão dos financiamentos. A gente falou, né, que são duas ações que tem mais contingente dentro da Justiça e do Código de Defesa do Consumidor, e uma delas telefonia e a outra instituições financeiras, instituições bancárias. Muitas vezes o que acontece, e aí o cidadão tem mesmo que recorrer aos advogados, porque muitas vezes ele não tem essa orientação, são empréstimos feitos pelos bancos, né, muitos deles consignados, né, com desconto em folha, e que o cidadão tem uma determinada renda e que de repente ele tem essa renda reduzida. Às vezes ele trabalha em 2, 3 empregos e aí tem uma renda constituída ou uma renda familiar constituída e muitas vezes essa renda ela é reduzida. Isso é passível de revisão, né, doutor? Sim, existem muitas ações revisionais em contratos bancários relacionados a esse tipo. E existe hoje também uma tendência muito grande do judiciário a entender a responsabilidade do banco em conceder o empréstimo. Porque o banco faz uma análise toda criteriosa a respeito da capacidade financeira. Muitas vezes essa capacidade financeira, o banco empresta muito mais dinheiro a você do que a capacidade que você tem. E aí o que acaba acontecendo é que praticamente o que você recebe, ele é
colocado para pagar as contas do banco. E você vive no seu cheque especial, ou você vive em relação àquele empréstimo que você fez. Você passa a simplesmente deixar todo o seu salário no banco. O judiciário tem sido aí muito perspicaz em situações como essa e tem se utilizado aí das decisões para poder reduzir para a margem consignável dos empréstimos, no caso de 30% dos vencimentos de cada um. Até 30% da receita que a 30% pessoa adquire mensalmente. E 5% para pagar a dívida de cartão de crédito. Então a gente teria 35%. Ah, tá. 30% para pagamento das dívidas todas e Cartão de 5% crédito mais especificamente 5%. para cartão de crédito. Que são aí talvez o grande problema, né, das pessoas Cartão de hoje. crédito e o cheque especial, acho Que são os dois maiores campeões. problemas, né? São os campeões aí de reclamações, até mesmo porque os juros acabam ficando aí extremamente altos e extremamente complicados para quem se utiliza deles. Olha, eu quero agradecer demais a presença do Dr. Fabrício Pozzocco conosco, e a boa notícia é que o Dr. Fabrício vai estar aí gradativo e periodicamente, né, nos auxiliando. Nós recebemos muitas vezes consultas, né, de telespectadores, de telespectadoras, pedidos de ajuda até no sentido de orientação jurídica, né? E o Dr. Fabrício, muito gentilmente, juntamente com todos os outros profissionais do escritório, estarão conosco aí, dirimindo, né, algumas dúvidas na medida do possível. Portanto, até já convoco, né, o nosso telespectador a entrar, o nosso e-mail, perdão, está aí na sua telinha, para que você possa, né, contar aí com a experiência do Dr. Fabrício e seus colegas de escritório, porque a gente falou em direito trabalhista, a gente falou em direito do consumidor, mas o escritório abrange praticamente todas as áreas de direito. Sim, né? nós temos praticamente 33 áreas do direito que são abrangidas pela equipe do escritório. Então nós podemos aí, acreditamos, dar um amplo respaldo para poder estar auxiliando a responder as dúvidas dos telespectadores. Eu agradeço demais pela presença do Dr. Fabrício. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Intervalo 2 minutinhos, nós voltamos, não sai daí.